e é uma alegria poder retornar e estar com os irmãos nessa noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo a narrativa em Mateus, no seu capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Vamos ficar de pé por mais um instante para lermos a palavra do Senhor. Diz as Escrituras assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Podemos assentar. Há muitos anos atrás, eu ainda adolescente, na minha igreja de origem, estava acontecendo uma série de conferências de aniversário da igreja. Aquela época em que aniversário da igreja se comemorava às vezes a semana inteira, em cultos. E eu me lembro que a nossa igreja organizou cultos de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 cultos especiais em comemoração. Era uma data que a gente chama uma data cheia, e na época foi convidado para pregar em nossa igreja um pastor da igreja presbiteriana no estado de São Paulo, chamado reverendo Wilson de Souza Lopes, um pastor antigo da nossa igreja, na época Ribeirão Preto, se não me engano a igreja dele, Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, e ele era vice-presidente do Supremo Concílio, um grande pregador, um grande evangelista, um homem de Deus. E ele foi convidado para pregar nos 4 dias. E eu, na época, me despertando para a vida ministerial e pregação, eu fiquei assim empolgado e pensando assim: esse homem vai pregar 4 dias aqui, quero ver o que ele vai arrumar para pregar esses dias todos. E ele pregou numa temática que eu nunca me esqueci, e ele pregou sobre os encontros de Jesus. E ele pregou sobre 4 textos bíblicos que narrava o encontro de Jesus com pessoas diversas. Cada dia ele pregou sobre um encontro. E ele abriu essa conferência dizendo: ninguém jamais passou por um encontro com Jesus e que não tenha saído de modo diferente desses encontros. Todas as pessoas com as quais Jesus se encontrou, as suas vidas foram impactadas, as suas vidas foram mudadas, foram transformadas. Quando a gente olha para as Escrituras, a percepção que nós temos é exatamente essa, de que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, de estar com Jesus, tiveram as suas vidas mudadas para sempre. Algumas para muito melhor, porque tiveram a oportunidade de encontrar-se com um Salvador e ter então seus pecados perdoados, as suas vidas transformadas, as suas famílias abençoadas, suas vidas salvas. Algumas outras pessoas
que tinham a pretensão ou que achavam que eram pessoas dignas demais, pessoas merecedoras de estarem na presença de Jesus, até mesmo para serem por Jesus valorizadas, destacadas. Muitas dessas pessoas saíram tristes, saíram, talvez um pouco decepcionadas com o Senhor, porque não encontraram aquilo que os seus corações ansiavam, porque Jesus era aquele homem que olhava para as pessoas e conhecia o coração dessas pessoas, e não atentava apenas para aquilo que estava nas palavras daquelas pessoas, mas Jesus olhava para o interior e ele discernia o coração das pessoas, as intenções, as motivações. E Jesus sempre estava pronto e preparado para abençoar a vida das pessoas, mas muitas vezes era necessário confrontar aquelas pessoas com a sua realidade. E em alguns outros encontros nós vemos algo extraordinário, que é o encontro de Jesus com o coração de pessoas que estavam absolutamente preparadas para terem as suas vidas simplesmente enlaçadas pelo amor, pelo afeto, pela paz do Senhor, porque eram corações como que já anteriormente preparados para estarem com Cristo, de modo que se aproximaram de uma forma mais adequada, de uma forma mais condizente com a pessoa do nosso Salvador. E o encontro que a gente leu aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, fala a respeito do encontro com uma dessas pessoas diferenciadas, de uma dessas pessoas que a maioria não imaginava o que havia no coração daquele homem, que de certa forma nem tem um encontro maior com Jesus, ele até evita o encontro pelas razões que nós vamos ver aqui no texto, mas que era uma vida que iria surpreender muitas pessoas, porque se tratava de um coração preparado para agradar o coração do Senhor. Era um coração preparado para dar respostas ao coração de Jesus, como a maioria das pessoas da própria religião judaica, do próprio povo judeu, não estava preparado para agradar o coração de Jesus, como aquele homem agradou. E essa disponibilidade do coração deste homem, o qual nós não sabemos nem sequer o seu nome, deste centurião, ele revela para nós como que nós podemos também hoje nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com Jesus, de uma maneira em que simplesmente a postura como nós nos aproximamos do Senhor já pode determinar a forma como nós seremos recebidos por Jesus e a maneira como nós também iremos obter a resposta de Jesus para todas as demandas da nossa vida. E eu queria que você voltasse os seus olhos então para esse texto e observasse algumas coisas presentes no coração desse homem, que se tiverem presentes em nosso coração, podem mudar a nossa vida, podem mudar a nossa relação com o nosso próprio Senhor. A primeira percepção que a gente tem aqui pelo texto, que é maravilhoso a gente ver, é que aquele centurião, aquele homem, ao encontrar-se com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus com uma atitude de extrema humildade, uma atitude de extrema dependência do Senhor, sem encher-se de si mesmo, sem ter uma pretensão de que ele era digno de receber algo do Senhor, mas ele se despe de qualquer valor pessoal e ele veste a humildade como sendo a sua roupagem de recepção para o seu mestre. E ele chega com a atitude mais humilde, que segundo a própria palavra, o Senhor jamais havia encontrado alguém assim na própria nação de Israel. Um homem que se aproxima de Jesus com um coração humilde.
A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor, Ele resiste aos soberbos, porém aos humildes Ele concede a sua graça. Humildade é o tipo de virtude que nós não podemos detectar em nós mesmos. Humildade é algo que os outros precisam reconhecer e ver em nós. Humildade é, sobretudo, uma postura de como nós enxergamos a vida. Não sei se você se lembra, mas se você percorrer as páginas da palavra de Deus, você vai perceber que no Velho Testamento houve também um homem que estava enfermo, e esse não era o servo, era ele mesmo que estava enfermo, necessitava de uma cura, e uma criada que estava na sua casa diz: há profeta em Israel, na minha terra, que se ele estiver aqui, ele pode curá-lo. E esse homem chamado Naamã manda chamar o profeta, para que o profeta pudesse então falar com ele. E Naamã, ele tem uma atitude extremamente arrogante, uma atitude extremamente altiva, e se não fosse o seu servo trazer uma palavra de sabedoria a Naamã, Naamã poderia ter perdido a bênção da sua cura, por causa da altivez do seu coração. Naamã não queria banhar-se no rio, que ele foi indicado para banhar-se e ficar curado da sua lepra. Ele disse: nós temos rios melhores aqui, por que eu tenho que ir me banhar 7 vezes nesse rio? Por que eu não posso me banhar aqui mesmo? E o seu servo pergunta: acaso te fez um pedido difícil o profeta? É uma coisa tão simples, o que lhe custa fazer? E Naamã naquele momento engole o seu orgulho, e ele vai se banhar, e ele é salvo da sua lepra, mas por pouco a sua altivez não lhe impede de ser alcançado pela graça do Senhor. Ao contrário, o centurião narrado aqui por Mateus, ele é um homem que, apesar de ser um homem bom, apesar de ser um homem importante, um homem de valor, um homem religioso, um homem generoso, ele era um homem que não via em si mesmo nenhum valor. Ele se aproxima de Jesus com humildade. Se você ler o texto de Lucas capítulo 7, que é o texto correlato a este fato acontecido em Mateus 8, você vai perceber que quando os seus concidadãos falam a respeito deste centurião, eles dizem a Jesus assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe para que fosse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que se faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. As próprias pessoas julgavam aquele homem indigno. Era um homem que já tinha até construído sinagoga para o povo judeu, e eles imploram a Jesus, pedindo a Jesus que pudesse atendê-lo, mas aquele homem diz: não, na minha casa o Senhor não entrará, porque eu não sou digno da presença do Senhor em minha casa. Nós temos uma tendência a acharmos que nós somos pessoas especiais aos olhos de Deus, que nós somos pessoas de muito valor, e a gente percebe paradoxalmente, pela palavra e pela nossa própria experiência, que o nosso grande valor é perceber que a gente não tem valor algum. A nossa grande virtude é sermos capazes de nos despir daquelas supostas virtudes que nós tenhamos, para que o nosso coração esteja preparado para se aproximar de Jesus. Nós precisamos entender quem Ele é, e diante dEle, que nós não somos absolutamente nada. Eu costumo dizer para as minhas ovelhas, que algumas pessoas às vezes, é muito comum, né, quando a gente encontra, a minha esposa até brinca muito comigo, que eu sempre falo isso, quando alguém conquista alguma coisa, a gente às vezes abraça e fala assim: ah, fulano, parabéns, você merece, né? Você merece.
A gente sempre acha que as pessoas merecem algo, e às vezes a gente pede até Deus que nos dê algo que a gente mereça. Eu sempre digo assim: olha, meu amado, você quer fazer uma oração abençoada e não imprecatória? Nunca peça a Deus que lhe dê o que você merece, jamais, porque a palavra de Deus já nos diz o que a gente merece. Nós mereceríamos a ira de Deus, nós mereceríamos o castigo de Deus, nós mereceríamos morrer, sermos exterminados, se Deus olhasse para nós conforme o seu olhar de justiça. Se Deus fosse retribuir a cada um de nós por nossos méritos, nós sequer estaríamos aqui. E louvado seja Deus, porque Deus nos olha com um olhar de graça e misericórdia e amor, e é por isso que existimos, e é por isso que estamos de pé. Mas há de se ter um cuidado muito grande, para que dentro do nosso coração, a gente não ache que às vezes somos merecedores de qualquer coisa da parte de Deus. Nesse sentido, a nossa teologia, tantas vezes tão criticada, ela coloca isso numa perspectiva tão bonita. Tudo que acontece em nossa vida espiritual acontece por graça. Até a fé que temos em Deus foi graça dele, porque foi ele quem nos deu a própria fé. Não há mérito nenhum em nós, não há valor intrínseco. E aquele homem, ele já se mostra no caminho de receber a bênção por ter uma atitude humilde. Tenha um coração humilde diante do Senhor, porque o Senhor se agrada daqueles que humildemente o buscam. Em segundo lugar, o texto nos mostra que este homem, tinha um coração que era humilde e tinha um coração que tinha uma fé inabalável, uma fé saudável, uma fé pouco conhecida no seu tempo. Se você parar para pensar, Jesus estava começando a ser conhecido, e aquele homem já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e ele guarda no coração uma fé tão elevada, que ele crê que o poder de Jesus poderia se operar simplesmente a partir de sua própria ordem, de sua própria palavra. Jesus não precisaria nem sequer estar na sua casa para que o milagre acontecesse. Este era um homem que conhecia a respeito de Cristo, e ele exerce uma fé tremenda no Salvador. Para quem está estudando, quando você começa a estudar métodos científicos, você aprende que existem dois grandes métodos científicos, né? Chamado indutivo e dedutivo, que ou você estuda o todo e particulariza aquela verdade, então você faz um processo dedutivo, ou você faz um método indutivo, você estuda uma pequena parte e você generaliza aquela verdade, você amplifica aquela verdade. Esse homem ainda não conhecia nenhum método científico, mas ele conhecia o princípio de um raciocínio simples, que era o raciocínio de poder e autoridade. E olha que coisa tremenda que esse homem pensa: eu sou um centurião, eu sigo ordens de pessoas que são maiores do que eu, quando essas pessoas mandam, eu obedeço. E eu tenho pessoas abaixo de mim, que quando eu mando elas fazerem, todo mundo conhece o lema militar, né? Então, ordem dada é ordem cumprida, não tem nem o que questionar. Eu tenho em minhas mãos o poder de ter pessoas que eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem, faça isso e ele faz. Se eu, sendo um homem pecador, um homem frágil, eu tenho essa autoridade sobre a vida de alguns, qual não será a autoridade de Cristo? De modo, Senhor, que eu não sou digno que entre em minha casa, apenas mande uma palavra, porque o Senhor pode, através de uma simples palavra, curar o meu servo. E Jesus olha para o coração daquele homem e diz: esta é a fé que vence o mundo.
Esta é a fé que eu busco em meus discípulos, a confiança inabalável no poder daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, que não precisa de instrumentos, que não precisa de matéria, que tem o poder em si, e que essa fé pode ser exercida por qualquer um que creia no poder do Senhor. Que coisa tremenda! Quantas e quantas vezes nós somos desafiados a confiar em Jesus, a colocar a nossa confiança no Senhor, e nem sempre temos uma fé tão robusta, tão firme, tão inabalável como esse homem teve. A palavra de Deus nos diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. Às vezes nós queremos racionalizar, às vezes nós queremos que o Senhor nos mostre de modo efetivo, de modo pragmático, como as coisas irão acontecer. E muitas vezes Deus está nos desafiando a ir até a sua presença simplesmente confiados no seu poder, confiados no seu amor, confiados de que Ele é Deus e de que nós podemos descansar nos braços dele. Você tem exercido uma fé genuína em Cristo? Às vezes nós falamos sobre fé, mas não temos fé. Às vezes nós até testificamos a respeito da fé, mas fé é confiar inteiramente no Senhor, como esse homem fez. Tem uma história que eu gosto muito sobre fé, que eu acho muito interessante, que faz a gente pensar se a gente exerce uma fé genuína em Cristo. É a história de um homem que ele tinha uma habilidade rara de se equilibrar sobre um cabo de aço. E ele estendia um cabo e ele subia no cabo, às vezes com um bastão, né? Aquele bastão que fica atravessado, às vezes algum outro equipamento que ele carregava. E ele descobriu, na sua cidade havia 2 montes, um vale no meio, e que ele mandou esticar então um cabo de aço sobre aquele vale, ligando um monte ao outro. E era algo muito perigoso, muito alto, e era um lugar que não se dava muita vista por outros ângulos. Então ele organizou de tal maneira que ele cobrava as pessoas, para as pessoas adentrarem uma propriedade. As pessoas se sentavam e elas podiam então ver ele subir naquele cabo de aço de um lado e ir até o outro lado do monte, se equilibrando. E ele fazia isso com muita destreza. E ele tinha então um ajudante que ficava ali cobrando, né, as pessoas para se assentarem. Ele organizava o evento, né? E ele fez isso por muitas semanas, por muitos meses, ganhava a vida fazendo aquilo. Um dia, depois da apresentação, aquele homem, depois que ele mais uma vez atravessou aquele vale, ligado pelos 2 montes, sobre aquele cabo de aço, ele se sentou na relva e ficou ali observando aquele entardecer, juntamente com seu ajudante. E ele virou-se para aquele jovem e disse assim: vou te fazer uma pergunta. Você acredita que eu sou capaz de sair de um ponto desse monte e ir até o outro, atravessar em cima desse cabo de aço? Aí você está brincando comigo? É claro que acredito. Eu assisto você fazer isso toda semana. Ele falou assim: você confia que eu faço isso sem errar? Ele falou assim: marcou completamente. Você seria capaz de apostar com alguém? O dinheiro que eu tenho, eu aposto com qualquer um que o senhor faz. Ele falou assim: então, a partir de amanhã, nós vamos fazer um número diferente. Eu vou atravessar esse cabo de aço, empurrando um carrinho de mão.
vai ser o meu guia, né? O carrinho. Você vai contratar um outro ajudante para cobrar. Nós vamos cobrar mais caro. E eu vou atravessar esses vales, por esses 2 montes, no fio de aço, com você em cima do carrinho. E ele disse assim: vai não. Mas você não confia? Você não acredita que eu sou capaz? Acredito. Você não acha que eu poderei fazer isso? Acho que sim. E por que você não sobe? Crer e confiar são categorias distintas. Às vezes você pode acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa, mas será que você confia plenamente no Senhor? Na condução da sua vida? Para que Ele tome a sua vida nas mãos dEle, porque isso é a fé. As nossas vidas precisam estar inteiramente nas mãos do Senhor. Mas para isso você precisa confiar como esse homem confiou, no poder que há em Cristo. Mas há um último ponto que eu queria salientar e terminar a minha palavra dessa noite. Há um aspecto que às vezes a gente não dá tanto valor nesse texto, ou não presta tanta atenção. Esse homem, além de ter um coração humilde, ter uma fé inabalável, esse homem se aproxima de Jesus por amor aos outros, não por amor a si mesmo. O que motivou esse centurião a buscar a ajuda de Jesus é porque ele queria ver a cura de um servo. Ele estava preocupado não com a sua posição, não com a melhoria da sua vida, não com o seu futuro, não por suas questões pessoais. Ele suplica a Jesus porque ele ama alguém. E ele pede a Jesus pela vida do seu criado amado. Sabe uma coisa que a gente aprende na Bíblia? Deus nos gerou para que a gente seja bênção para os outros. E sendo bênção para os outros, nós somos abençoados. Você sabe qual é o maior problema da nossa vida de fé hoje com Deus? As pessoas estão preocupadas consigo mesmas. A maioria das pessoas que vêm para a igreja estão preocupadas em resolver os seus problemas. Estão preocupadas em receber bênção. Estão preocupadas em melhorar de vida. Estão preocupadas com o seu futuro pessoal. O nosso universo, o nosso mundo. Observe uma coisa. Pensa um pouco. Como é a sua oração? Você ora mais em favor dos outros ou em favor de si mesmo? Em quantas vezes na sua oração você pede ao Senhor e você conjuga sempre: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajude, Senhor, cuide da minha família, Senhor, abençoe a minha escola, a minha igreja, o meu grupo. Quantas e quantas vezes a nossa busca pelo cuidado de Deus está sendo sempre direcionada por questões que envolvem somente a nossa própria existência. O nosso olhar não é para fora. E o Senhor nos chamou para ser bênção para os outros. A gente está vivendo num mundo tão egoísta que as pessoas hoje não querem nem ter filho, né? Hoje você conversa com muitos jovens e muitos jovens têm como projeto de vida não ter filho. Mas por quê? Não, porque eu quero viajar ao mundo, porque eu quero estudar muito, porque eu quero construir, porque dá trabalho, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo. E eu preciso desfrutar, eu preciso ter, eu preciso realizar, eu. Deus, quando enviou Jesus, Ele enviou Jesus por amor a nós.
que a gente vê na palavra é um ato de amor de Deus por nós. Deus nos gerou para nós sermos bênçãos para os outros. E enquanto nós cuidamos do outro, Deus cuida de nós. Enquanto nós abençoamos os outros, Deus abençoa as nossas vidas. Deus quer que você seja, sobretudo, canal de bênção. Porque sendo você canal de bênção, você já está sendo abençoado. Aquele servo foi curado, mas a fé que foi ali reconhecida foi a fé daquele centurião. E a bênção de Deus já estava sobre a vida daquele homem. Eu encerro com uma história que eu gosto. Eu fui criado em cidade de interior e gosto da vida de interior. Acho a vida de interior tem coisas muito diferentes. E eu fui criado em cidade pequena, não fui criado exatamente na roça, mas eu tive muita experiência de poder conhecer sítios, fazendas e lugares muito simples. E eu já tive a oportunidade de ver uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar. Tem alguns lugares em que existem sítios com nascentes de água. As pessoas bebem diretamente da nascente, mas não tem encanamento. Então, o que é feito lá? Existe um bambu chamado taquara, que é um bambu que parece um tubo de PVC mesmo, né? E quando você abre, ele é oco. E as pessoas, então, nesses lugares de interior, o que elas fazem? Elas cortam aqueles bambus enormes e vão encaixando uns nos outros. E coloca lá na fonte, na nascente de água, e faz um duto com aquele bambu, até chegar na casa, e as pessoas bebem a água direto da fonte, passando por aquele bambu. Eu já fiz isso, eu já bebi água assim, é uma experiência extraordinária. E uma vez um mestre estava ensinando, falando sobre essa experiência, quando alguém lhe perguntou assim: mestre, você tem que ensinar tanto, você abençoa tantas pessoas, e quanto você é abençoado? E ele falou assim: a taquara, ela não é nem a fonte, nem o destino. Ela é apenas um instrumento que faz a água chegar. Mas para a água chegar e matar a sede de quem a bebe, a taquara precisa ser molhada primeiro. Ele diz: a bênção passa por nós. Nós somos um instrumento que conduz. Mas no que nós conduzimos, nós somos abençoados. Você foi chamado para ser condutor de bênção, canal. Seja humilde, tenha fé e sirva. E você vai ser alvo do amor e do cuidado e da bênção de Deus. Aquele centurião nunca foi esquecido mais na história, porque naquele coração Deus encontrou uma preciosidade, que é o que Ele deseja encontrar nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e que Ele encha o nosso ser dessas virtudes, para que a gente também seja canal de bênção, como esse homem foi, para a glória de Deus. Amém? Amém.